Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais e pelos meios de transmissão da Paróquia São Brás. Nesse dia de hoje estamos aqui para celebrar a Páscoa do nosso Senhor Jesus e refletir o Evangelho do dia de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulos e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linhos deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho da ressurreição de Jesus, a qual hoje nós celebramos o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, que é o centro do nosso calendário litúrgico, é a festa mais importante que nós celebramos durante todo o ano, né? Nesse Evangelho de hoje nos apresenta as mulheres que foram ao túmulo para louvar e bendizer nosso Senhor, e chegaram lá e não o encontraram, né? Alguns pontos nos chamam a atenção nesse Evangelho de hoje. O primeiro ponto é por que elas foram no primeiro dia, ou seja, no domingo, já que Jesus tinha sido morto na sexta-feira. Por que elas só esperaram? Por que elas só foram ao encontro de Jesus no túmulo no domingo? Porque ainda elas estavam vivendo de acordo com as leis judaicas, onde mandava-se guardar o sábado, que no sábado eles não poderiam fazer movimento algum, que eles não poderiam fazer atividade alguma, que eles não poderiam fazer trabalho nenhum. E por isso elas esperaram para o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, para poder ir ao encontro de Jesus. E nota-se que elas não esperaram muito, elas foram bem cedo. Ainda diz aqui no Evangelho que ainda era escuro quando elas foram ao encontro de Jesus. Tal grande era a confiança delas que o Senhor estava lá no túmulo ainda, né? Mas eles ainda não acreditavam que Jesus tinha falado para eles que ressuscitaria. Então, por isso, ao chegar lá no túmulo, elas ficam espantadas ao ver a pedra removida. E nem entram para ter certeza se Jesus estava lá. A leitura vai dizer que
Só de ver a pedra removida, elas já saem correndo para buscar os outros discípulos. E aí vai dizer que Simão Pedro e o outro discípulo que ele amava, que era João, saem correndo para ir ao encontro de Jesus, para ver se realmente Jesus não estava lá mesmo. E ao chegar lá, eles encontram o túmulo vazio, o seu sepulcro vazio, a pedra removida, e Jesus deixou duas provas que ele tinha ressuscitado. Seria estranho se eles chegassem lá e não tivessem encontrado nada no túmulo. Eles poderiam continuar achando que alguém teria levado o corpo de Jesus. Mas não. Jesus deixa para que eles tenham a certeza que ele ressuscitou duas provas. Uma é as faixas de linho no chão, né? E o outro é um pano que ele tinha colocado sobre a sua cabeça, que ele deixa colocado, enrolado à parte. Ou seja, naquela época, o judeu, quando se alimentava, para que o servo dele soubesse se ele já tinha feito a sua refeição por completo ou que ele tinha saído e voltaria para se alimentar novamente, deixava sobre a mesa o pano enrolado como sinal para que o seu empregado dizendo que ele tinha saído, mas voltaria para acabar de se alimentar. E dessa forma, Jesus deixando esse pano enrolado sobre a pedra, de uma forma que eles pudessem saber que ele voltaria, ou seja, que ele tinha ressuscitado. Então, que nesse dia de hoje a gente possa celebrar a nossa festa cristã, que é a Páscoa, e é o centro do nosso ano litúrgico, e de toda a vida da nossa igreja, e a mais importante de todas as festas onde nós nos reunimos como povo de Deus para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte e a sua passagem transformadora em nossas vidas, que a gente possa celebrar essa obra de redenção humana e de glorificação de Deus que Cristo realizou quando morreu, destruindo a morte e ressuscitando, renovou as nossas vidas. Para muitos, a Páscoa virou um sinônimo de um simples feriado, ao lado de muitos outros feriados. Que nós possamos expressar qual é o real sentido dessa grande festa e que a gente possa criar os laços em nossas famílias, renovar a nossa sociedade, os nossos valores como cristão. Nós devemos nos comprometer e mantermos fiéis às nossas origens, celebrar o sentido original pelo profundo da nossa maravilhosa festa, que é a celebração da ressurreição do nosso Senhor. Que nesse dia de hoje possamos levar a alegria do ressuscitado, sobretudo aos mais pobres, aos doentes, aos distanciados e todas as pessoas, pois todas elas são amadas do Pai. Então, que nesse dia de hoje, o dia de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, você possa fazer como fez aqueles discípulos, sair correndo ao encontro do Mestre, sair correndo para encontrar o nosso Mestre, mas que acima de tudo você possa ter a certeza e gritar para todo mundo que Jesus ressuscitou e que esse sepulcro vazio, que possa de repente ser muito dos nossos corações, possam ser preenchidos e tomados por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma feliz Páscoa a todos, tenhamos todos um ótimo dia e abençoado pelo nosso Senhor.
nós estivemos e estaremos sempre unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.